Brasil é o quinto maior país na questão territorial, por isso dentro dele temos diversos tipos de vegetação. A maior floresta que temos é a amazônica. Temos também a caatinga, pampas, mata de araucária, cerrado e a Mata Atlântica, que está com apenas 7,3% da sua vegetação original. Um estudo divulgado pelo IBGE em 2010 aponta que o desmatamento e as queimadas respondem por mais de 75% das emissões de gás carbônico, sendo responsáveis por colocar o Brasil entre os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa. No Brasil, o principal agente é a destruição da vegetação natural, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Em termos de flora brasileira, o nosso país possui a maior biodiversidade vegetal do planeta, um total equivalente a quase 25% de todas as espécies de plantas existentes. Essa diversidade é tão grande que em cerca de 1 hectare de floresta amazônica ou da Mata Atlântica encontram-se mais espécies de árvores que em todo o continente europeu. Um grande inimigo da fauna é o tráfico. Fontes governamentais estimam que o tráfico de animais silvestres no país seja o responsável pelo desaparecimento de aproximadamente 12 milhões de espécies. A atmosfera terrestre é uma mistura de gases com predominância de nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%, gases que não absorvem radiação infravermelha. Outros gases nela presentes como componentes naturais ou resultantes de ações do homem, por sua natureza química, principalmente estrutura molecular, absorvem uma fração significativa da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. Cabe destacar que grande parte do efeito estufa natural se deve à presença da água na atmosfera, vapor d'água, 85%, e partículas de água, 12%. Outros gases estufa são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os CFCs, os HCFCs e o hexafluoreto de enxofre. O aumento do teor desses gases na atmosfera em decorrência de atividades humanas pode causar uma exacerbação do efeito estufa e, consequentemente, um aquecimento global do planeta. O que tem chamado a atenção dos cientistas voltados ao estudo do clima, do ambiente e da ecologia são as modificações que poderão ocorrer em ecossistemas terrestres ou oceânicos. Supondo-se que os níveis de emissão de CO2 e de outros gases estufa continuem crescendo e não haja qualquer providência efetiva para estacionar ou reduzir esses valores, algumas dessas modificações podem ser previstas, como a elevação do nível dos mares, as alterações climáticas em todo o planeta, com aumento das tempestades, das ondas de calor e alterações dos índices pluviométricos, as modificações profundas na vegetação e também aumento na incidência de doenças e proliferação de insetos nocivos ou vetores de doenças, o que poderá resultar em grandes alterações sociais. Organizações ambientalistas, assim como as Nações Unidas e a Organização Meteorológica, estão preocupadas com o aquecimento global. Foi acordado pela ONU o Protocolo de Quioto, que visa reduzir a emissão total antrópica de gases estufa em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de compromisso de 2008 a 2012, mas de modo diferenciado país a país. O Brasil, como país em desenvolvimento, não assumiu nenhuma obrigação de redução de suas emissões. O cumprimento pelos diferentes países das medidas previstas nos protocolos da Convenção Quadro da ONU é fundamental para minimizar previsíveis mudanças do clima e para que a humanidade consiga um desenvolvimento sustentável que garanta a continuidade da vida em nosso planeta. A água é essencial. De toda a água encontrada no planeta, apenas 2,5% da água é água doce e 0,8% está em regiões acessíveis ao ser humano. A poluição é um ato muito grave. A poluição da água, em sua maioria, se dá pelo esgoto não tratado e resíduos de empresas que são lançados nos rios sem nenhum tratamento. Produtos que mais poluem lagos, mares são detergentes, óleos de cozinhas, óleos de automóveis, gasolinas, produtos químicos e usados em indústrias, tintas, metais pesados como chumbo, zinco, alumínio e mercúrio. A poluição gerada nas grandes cidades de hoje tem como resultado principal a
queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão mineral e os derivados do petróleo, que é a gasolina e o diesel. A queima desses produtos tem lançado uma grande quantidade de dióxido de carbono e monóxido de carbono na atmosfera, que resulta em doenças respiratórias, tais como bronquite, rinite, alergias e asmas. Existe um projeto do jornal SPTV chamado Respirar. Através de medições periódicas, mede o índice de poluição em diversos pontos da capital paulista. Quando pensamos sobre sustentabilidade, vem a pergunta: o que a gente pode fazer para preservar a natureza, os seres humanos e os seres não humanos? E, principalmente, como aplicar a ideia sustentável ao nosso dia a dia? De que maneira eu posso ajudar? São perguntas que têm muito espaço para serem trabalhados. Porque sustentabilidade não é só natureza e meio ambiente. Sustentabilidade tem relação com todos os aspectos humanos, sejam eles sociais, culturais, econômicos ou políticos. Tudo e qualquer coisa. A ideia nem é impedir o progresso e o chuveiro quente para preservar a natureza, nem avançar tecnologicamente atropelando o meio ambiente. Sustentabilidade trata exatamente da harmonia entre os dois, entre o homem e o mundo em que ele vive, quando os dois produzem e avançam juntos, de maneira consciente e inteligente. A química sustentável recebe o nome de química verde e tem como conceito a invenção, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas. Um exemplo cotidiano de sustentabilidade é a moda, que usa vários métodos e materiais para a produção de novas peças. Alguns exemplos são o algodão orgânico e a camiseta feita de garrafa PET. O processo de produção da camiseta de PET é feito dessa maneira. Antes de ser transformada em fibra de poliéster, a garrafa PET é lavada, moída e secada. Daí, vira um floco que segue para a fiação. Em seguida, vem um processo de tecelagem ou malharia. Mais confortável e 15% mais leve, o material proporciona uma economia de 30% de energia se comparado ao poliéster. Um grande problema para a sustentabilidade é o plástico. Ele está presente em boa parte dos produtos que consumimos diariamente, pois a maioria das embalagens são feitas deste material. As sacolinhas de supermercado também representam um problema, mas a redução está sendo feita em vários setores do varejo, que a troca por ecobags, que são sacolas feitas de tecido. Temos também o plástico biodegradável. O processo do plástico biodegradável ocorre dessa maneira. Ecologic é a organização comercial global que representa EcoOne na indústria de plásticos. É um aditivo orgânico que torna os plásticos biodegradáveis. É cientificamente comprovado por sua biodegradabilidade. Plásticos feitos com a EcoOne se assemelham, se parecem e funcionam como qualquer plástico normal. Os plásticos tradicionais repelem a água, mas com a EcoOne neles, eles atraem a umidade e os micróbios presentes apenas em ambientes descartáveis. EcoOne faz com que esses micróbios grudem na superfície do plástico. A umidade expande o espaço do plástico para que mais micróbios possam entrar no plástico. Os micróbios secretam enzimas constantemente. As enzimas agem como sinais para atrair mais micróbios. De fato, no momento em que esses micróbios encontram um banquete delicioso de plástico, tornam-no biodegradável através das ações naturais presentes nos organismos vivos. O resultado de tudo isso é que o plástico se divide em sua matéria-prima orgânica, que se parece com o humus, uma terra rica, e em metano, que pode converter-se para o dióxido de carbono e energia.
Na Alcoa, a sustentabilidade é definida como a aplicação de nossos valores para alcançar o sucesso financeiro e excelência ambiental, com a finalidade de apresentar benefícios concretos de longo prazo aos nossos acionistas, clientes e fornecedores. Estamos comprometidos a revisar regularmente nosso desempenho, visando a sustentabilidade, e temos estabelecido objetivos e relatado publicamente os resultados alcançados nesse sentido desde 1993. Desenvolvemos uma nova abordagem para o tema em 2009, na qual o objetivo central foi enxergado por meio de 3 lentes distintas, mas interdependentes: sustentabilidade dos produtos, dos recursos e sustentabilidade das operações. Instituímos um Comitê de Sustentabilidade Global em 2009, que consiste em pessoas-chaves focadas no tema em várias regiões do mundo, no qual foi criada a Equipe Global de Sustentabilidade em nível executivo para integrar a sustentabilidade em nossas estratégias de negócios. Como primeira ação, os membros dessa equipe revisaram as metas da nossa Estratégia Global de Sustentabilidade 2020 e desenvolveram um novo conjunto de metas para orientar o progresso dos nossos negócios até 2020 e, para algumas áreas, até 2030. A Alcoa integra pela 9ª vez consecutiva o índice Dow Jones de Sustentabilidade. Foi eleita por 5 vezes consecutivas uma das empresas mais sustentáveis do mundo no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e é uma das fundadoras da Parceria Americana pela Ação Climática. Eleita pela 5ª vez uma das 20 empresas modelo pelo Guia Exame de Sustentabilidade. Agora que vimos um pouco mais sobre o meio ambiente e alguns conceitos sobre o que é sustentabilidade, fica fácil perceber que pequenas ações podem mudar a situação do planeta. E essa iniciativa pode surgir dentro da sua casa. Coisas que parecem simples, como tomar banhos mais rápidos, separar o lixo reciclado, separar pilhas e baterias e jogar em lixo adequado, e trocar sacolinhas plásticas por ecobags, fazem toda a diferença. E, aos poucos, se cada um fizer sua parte, o homem tornará o ambiente que vivemos cada vez melhor, e a ideia de um mundo sustentável será uma realidade. Através de atos no presente, podemos mudar o futuro na Terra. Pratique sustentabilidade você também. Nossa vez. Pratique. Ai, não acredito! Nossa!